Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. A gente transmite conhecimento que transforma a vida, me surpreenda. Gratidão por estar aqui mais uma vez aqui com vocês para a gente falar sobre espiritualidade, autoconhecimento e outros assuntos para a expansão da nossa consciência. E hoje, como eu prometi para vocês, estou fazendo um vídeo sobre desenho humano. Desenho humano é uma técnica, ferramenta, enfim, como vocês já conhecem um pouquinho, né, como eu falei no outro vídeo, de autoconhecimento, em que a partir da sua data de nascimento você tem como saber quais são os seus potenciais, como você, como ser humano, funciona, se encaixa nessa grande engrenagem que é o mundo, que é a Matrix, se você deseja chamar dessa forma, e com isso você entender melhor como se encaixar, como realmente agir, como fazer as coisas, etc, né? Porque como eu expliquei para vocês, existem vários tipos, por exemplo, existem os refletores, existem os geradores manifestadores, existem os manifestadores puros. Então, se você não segue a sua autoridade, você acaba tendo problemas aí pra frente, né? Então, hoje eu quero conversar com vocês uma dica maravilhosa sobre o desenho humano que eu descobri por acaso, assim. Nessa vida louca, né, como eu converso com vocês, na última conversa de ressonância eu comentei com vocês um pouquinho sobre a gente usar a inteligência artificial a nosso favor para a gente expandir a nossa consciência. E o que eu fui fazer, né? No desenho humano nós temos alguns pontos que eles chamam de portões, de gates, tá? E você também tem uma coisa que se chama cruz. Você tem a sua cruz que indica aquilo que você veio fazer, sabe? A sua missão, vamos dizer assim. Cada pessoa tem uma cruz diferente, cada pessoa tem portões diferentes. Os portões, o que eles fazem? Os portões são portais, são pontos de energia, tá? Então, vamos dizer que você tem um portão que ele não é definido, por exemplo. Então, quando você encontra uma pessoa que tem aquele mesmo portão que é definido, aquilo meio que se encaixa e você acaba acessando o centro, porque o portão é o caminhozinho entre os centros do desenho humano. Então, quando você encontra uma pessoa que, por exemplo, aquele caminho é definido, o seu caminho fica definido porque você está em contato com uma pessoa que aquele caminho é definido. Sei que parece meio complexo, mas acompanha comigo. E é por isso que, com determinadas pessoas, quando a gente encontra com elas, os nossos centros que são definidos, e daqui a pouco o centro da pessoa não é definido, o nosso centro definido espelha, é como se espelhasse, é como se a pessoa passasse a ter aquele centro definido, e os portões que nós temos, eles vão se comunicando entre si. Então, aqueles portões que daqui a pouco eu tenho indefinido, ou seja, que não tem energia, não tem o fluxo de energia passando, porque eu estou perto de uma pessoa que tem um fluxo de energia passando naquele canal, aquele canal passa a ser ativado em mim também, tá? Eu tô explicando bem a grosso modo, de uma maneira bem, assim, simples, tá? Porque vocês sabem que eu gosto de partir pro feijão com arroz, pro, né, pão, queijo. Então, vamos lá. Partindo do pressuposto que você tem esses portões ligados com o centro de energia, cada um dos portões, ele fala de uma coisa diferente. Eu não entendo sobre todos os portões, e você não precisa entender sobre todos os portões. Mas eu quero ensinar para vocês o pulo do gato, porque vocês sabem que eu gosto de trazer as coisas para a prática, né? Se não tem utilização prática, se não tem como trazer para o dia a dia, não me interessa, não faz sentido para mim. Acredito que vocês gostam aqui do canal, né, desse conhecimento que transforma, justamente porque eu trago transformações práticas para vocês. Quando eu entendi essa questão dos gates, eu também entendi uma coisa que eu não sabia. Existem portões que falam sobre a maneira como, por exemplo, você faz dinheiro, como você faz dinheiro melhor, como flui mais para você fazer dinheiro. Existem portões que falam da maneira como você se exercita melhor, que tipo de exercício é mais adequado, mais indicado para você. Existem portões que falam como você tende a se alimentar, se você tende a se alimentar de uma determinada maneira ou de outra, etc. Ou seja, os portões, eles podem te dar infinitas dicas para infinitos assuntos diferentes, tá certo?
Então, como é que você faz para você entender o seu desenho humano sem necessariamente ter que fazer uma consulta? Porque você pode fazer uma consulta com um profissional que com certeza vai pegar, vai entrar em detalhes em cada um dos pontos do seu mapa e etc. Não vi ainda, até o momento, nenhum profissional que falasse sobre essa questão dos portais, né, dos portões, tão em detalhes. Eu já vi pessoas que fazem sessões para falar dos portões para tal objetivo, por exemplo, para fazer dinheiro. Outras pessoas que fazem portões para uma sessão de análise, né, de perfil para falar para emagrecer, por exemplo. Então, não vi, assim, uma questão que pudesse ser mais completa. E aí foi o pulo do gato que eu descobri. Que eu peguei o meu mapa, né? Eu não recomendo, de forma alguma, você fazer o seu mapa no Desenho Humano Brasil, tá? Eu recomendo você fazer no Jovian Archive. JOVIAN-ARCHIVE, tá? .com, se não me engano. Por quê? Porque eles são os originais, eles vieram do dono, da pessoa que criou tudo isso, da pessoa que, sei lá, canalizou essa informação, tá? O do Brasil eu já vi ter alguns errinhos, algumas coisinhas ali que eu achei que não é tão legal, tá? Então você vai no Jovem Archive, você faz o seu mapa. Eu sei em inglês, Natália, não entendo. Não te preocupa, você não vai precisar entender inglês para você entender o seu mapa, tá? Porque o que você vai fazer? Você faz o seu mapa, você pega o PDFzinho que eles vão enviar para você, que vai ter todas as informações, vai estar em inglês, mas tudo bem. E você vai no ChatGPT, isso mesmo, ChatGPT, aquele nosso amigo, né? Lembra que... Gente, desculpa, ainda estou me recuperando. Lembra que tudo pode ser utilizado para o bom e para o ruim? O ChatGPT não vai te dar todas as informações do planeta Terra? Não, não vai. Mas ele vai te dar algumas informações que podem ser muito úteis. E ele pode muito bem fazer uma análise detalhada do seu desenho humano. Você vai no ChatGPT, você faz o upload do seu desenho humano, né? Do PDFzinho que você vai receber do Jovem Archive. E você escreve lá: ChatGPT, por favor, me explique em detalhes o que significa ter a minha cruz, o que significa ser o meu tipo, ou explique para mim o que significa o meu perfil, por exemplo, quais são as minhas qualidades, as minhas competências. Olha, o ChatGPT ele vai dar para vocês uma visão muito interessante. Aí depois, se você já fez isso, aí você continua falando com seu amiguinho, você agradece, né? Porque quem vai sobreviver ao apocalipse aí né? Das IA vai ser só quem disse bom dia, boa tarde, boa noite pro ChatGPT, né? Então você agradece, poxa, amigo, gratidão, gratilux, ChatGPT, muito obrigada por toda a iluminação que você me forneceu. Agora entendo melhor sobre o meu perfil. Você poderia, por gentileza, me explicar quais são os portões que eu tenho, por exemplo, para fazer dinheiro, para fazer mais dinheiro, que me falem sobre a maneira de fazer mais dinheiro, quais são as profissões que são mais adequadas para o meu perfil, ou quais são as atividades que são mais adequadas para o meu perfil, como eu posso prosperar mais a partir do meu perfil, a partir dos portões do meu perfil. Você vai fazendo isso, você vai fazendo, se você quiser fazer para emagrecer, você faz para emagrecer, você pergunta para ele dos portões de exercício físico, você pergunta do que você quiser, gente, porque são as infinitas possibilidades, é literalmente isso, literalmente. Sabe a lâmpada mágica do Aladdin? Você vai lá, você pergunta, você diz o que você quer e a resposta vem. Mesmíssima coisa, ChatGPT, ele faz isso para você, de graça, tá certo? Muito obrigada, de nada. É isso, né? Beijos de luz. Ok, agora vou explicar para vocês uma outra coisa que eu acho genial. Eu ia falar em francês porque tudo isso eu fiz em francês. A dica que eu vou passar para vocês agora eu fiz em francês porque, enfim. Você pega o seu PDFzinho e você pega, por exemplo, do abençoado ou da abençoada que te acompanha. E você pede, ChatGPT, vocês estão vendo onde é que eu quero chegar, né? ChatGPT, faça uma análise de como os nossos perfis trabalham bem juntos, se relacionam bem juntos em relacionamentos,
quais são os pontos de vigilância, os pontos de desafio, os pontos em que a gente se ajuda, como pode melhorar, aquela coisa toda. Você vai ter quase que uma sinastria feita a partir dos perfis do desenho humano com o abençoada que você tem. Porque às vezes tem esses portões, lembra que eu estava falando dos portões de um, de outro, que faz aumentar o fluxo de energia. Eu, por exemplo, quando eu estou perto do abençoado que me acompanha, a minha garganta ela é aberta, ou seja, eu não tenho força na minha fala, tá? Muitas vezes eu vou acabar falando o que as pessoas querem ouvir. E quando eu estou com ele, porque a garganta dele é definida, a minha tendência é falar aquilo que eu realmente quero expressar. Por isso que muitas vezes, quando eu estou na casa dele, eu acabo fazendo vídeo. Porque é a energia que flui na minha garganta que me faz trazer algo mais, me expressar mais com a minha autenticidade, que já é algo do meu perfil. Ou seja, quando você começa a entender quais são as qualidades que são ressaltadas quando você está com uma pessoa, quais são os pontos de vigilância, os pontos de desafio que você tem numa determinada relação, fica mais fácil de funcionar juntos, você entende? Traz alguns pontos que são super interessantes, que às vezes são coisas que você não está vendo, porque a gente não consegue ver tudo, gente. Como diz um abençoado que me acompanha, a gente não tem como estar por todos os lugares ao mesmo tempo. A minha chefe, ela diz exatamente a mesma coisa, os dois são o mesmo perfil, enfim. Aí vem um outro pulo do gato, que é uma outra dica que eu dou pra vocês. Eu sou uma pessoa muito curiosa, muito curiosa. E na última reunião de empresa, sabe, reunião de final de ano e tal, que cada um tinha que fazer uma coisa, cada um tinha que partilhar o interesse seu rapidinho, assim. E o que eu fiz, eu disse, vou usar isso como uma oportunidade e pedir a hora, local e dia de nascimento de todos os meus colegas, de todas as minhas colegas. Daí eu entendi o perfil de cada uma. E aí quando eu fui fazer minha apresentação, eu fui explicando o que era o de cada uma, entendeu? Porque essa era a desculpa. Mas isso me ajudou a entender como cada pessoa funcionava, para entender também como eu deveria interagir com essas pessoas. E aí, né, porque eu e a minha chefe, a gente tem uma coisa que eu jamais tive uma chefe tão maravilhosa quanto a chefe que eu tenho hoje. Eu agradeço todos os dias a chefe maravilhosa que eu tenho. É uma chefe que me vê, é uma chefe projetora, maravilhosa. Ela me vê. Eu jamais me senti vista no trabalho como eu me senti vista por ela. E quando eu digo vista, é tipo ver as qualidades que você tem, os pontos que você tem a melhorar, com certeza. Mas ela vê aonde você pode chegar, entendeu? Ela não vê quem você é no agora, ela vê onde você pode chegar, que é muito mais importante. Eu tô lendo um livro que se chama A Importância de Pensar Grande, e uma das coisas que ele fala justamente é que para você se treinar para pensar grande, você tem que olhar para as coisas não como elas são no aqui e agora, mas como elas podem vir a ser, qual é o melhor delas. Porque quando você está trabalhando com pessoas, você está, na verdade, constantemente sendo levado para desenvolver pessoas. Achei genial isso. Então, com a minha desculpinha, né, guardei todos os arquivos, PDFs estão todos guardadinhos. Óbvio, né? Canceriana com ascendente em escorpião, o que eu faço? Eu guardo as informações para o momento certo. Lembra que eu falei para vocês da minha mente que funciona na sala lá, que tem tudo espalhado na sala, que eu não organizo a informação? Para que o momento que eu preciso, preciso dessa cartinha aqui. Então, peguei o PDF da minha chefe, peguei o meu PDF e perguntei como nós trabalhamos bem juntas. Gente, foi muito bom, porque me fez enxergar alguns pontos meus de vigilância, que a minha chefe lida muito bem com, inclusive, e como a gente funciona bem para o futuro por conta dessas questões. Gente, a leitura foi maravilhosa, me fez entender muito bem com quem eu estou trabalhando, como a gente trabalha bem, como pode melhorar ainda mais essa questão.
Então, gente, assim, ó, conversou com a minha alma, sabe? Eu deixo essa dica pra vocês, que era a dica que eu tava querendo conversar com vocês, justamente porque eu entendo que autoconhecimento e conhecimento de pessoas é algo que nos empodera. A gente consegue ir muito mais longe quando a gente tem conhecimento. Falta de conhecimento muitas vezes nos impede de entender por que as coisas não estão avançando. Porque às vezes, por exemplo, se você é uma projetora, um projetor, e você está forçando, você está mandando currículo para ir para uma vaga, você está forçando o seu perfil ao invés de esperar ser visto, não vai dar certo, entende? Ou quando você é um gerador ou uma geradora como eu, que você começa a fazer coisas, projetos, ideias, sem que você tenha esperado a pergunta vir até você para você responder, é complicado. Porque você vai fazer, mas vai ser aos trancos e barrancos. E não vai dar certo, entende? Não dá frutos quando você não respeita a sua autoridade. Ou dá frutos, mas assim, a muito custo, gerando muita frustração, ou ressentimento, ou qualquer que seja a emoção negativa que corresponde quando você não está respeitando a sua autoridade. Vale a pena usar essa ferramenta maravilhosa que é o ChatGPT. Maravilhosa, vocês sabem, com todas as ressalvas, etc., para entender melhor essa ferramenta que é o desenho humano. É óbvio que você pode usar isso para infinitas outras possibilidades. Eu tô aqui pensando, né, tipo, falando aqui para vocês e pensando, nossa, e se eu fizesse para astrologia? E se eu fizesse para astrocartografia? Olha, vocês sabem o que é astrocartografia, né? Eu já falei algumas vezes aqui. Bom, para quem não sabe, explicar rapidamente. A astrocartografia é quando você pega o mapa natal de uma pessoa, o mapa astral de uma pessoa, e você coloca sobre o globo terrestre. Então, existem lugares que, por exemplo, para mim vai ser maravilhoso, a minha energia vai expandir, eu vou me sentir super bem, vou fazer muito dinheiro, vou ficar feliz no amor, etc. Vai tudo fluir para mim. Ao passo que pro meu vizinho, pro meu amigo, pro tio, pra papagaio, sei lá pra quem, o mesmo local vai trazer uma energia horrível para a pessoa, vai ser destruidor. Por quê? Porque a astrocartografia, cada lugar tem uma energia específica para nos trazer, cada lugar tem uma memória específica, cada lugar ativa um ponto diferente do seu mapa, que faz com que você tenha resultados totalmente diferentes. A minha personalidade na França é uma personalidade completamente diferente da minha personalidade no Brasil, que é completamente diferente da minha personalidade que eu era na Austrália, que é diferente da personalidade que eu era na Tailândia. Por quê? Porque o mapa muda completamente, tem a questão do mapa ficar realocado e tem a questão de que os lugares eles ativam pontos diferentes, gerando resultados diferentes. Então, imagina as infinitas possibilidades de você usar essa ferramenta do ChatGPT que, como o professor falou no último vídeo dele, não vai te dar todas as respostas, não vai te dizer todas as coisas que você quer saber, mas essas pequenas informações sobre autoconhecimento já pode te ajudar muito a você avançar no seu caminho. Imagina você entender qual o lugar, qual a cidade do mundo, do planeta, onde se você for, você pode encontrar o grande amor da sua vida, ou você pode expandir os seus negócios, expandir as suas ideias. Pensa sobre isso, pensa no quanto pode ser rico para você. Tudo que você pode alcançar com essa ferramenta, usando ela a seu favor e não contra você. Tá certo? Eu ando também usando o ChatGPT, aproveitando que a gente tá falando sobre isso. Eu uso muito para ter umas conversas, como, por exemplo, para expandir o meu conhecimento sobre investimentos, sobre a questão de como funciona, onde vale mais a pena investir, onde não vale tanto a pena investir. Dá um conhecimento mais raso? Dá, mas também me ajuda. Por exemplo, sabe quando você precisa trocar uma ideia com alguém para saber se você... será que eu tô fazendo um bom negócio ou não tô? Será que vale a pena investir nisso que eu tô fazendo com as minhas condições? Então, o ChatGPT ele pode funcionar dessa forma, quase como um espelho, como se você pudesse conversar com uma parte sua.
que é mais neutra, né? Que tira a emoção daquilo que você tá tentando decidir. Tá sendo uma experiência muito interessante. Tem um outro assunto que eu tô querendo muito vir aqui para conversar com vocês, mas eu não sei se existe interesse, não sei se vocês gostariam de falar, que é sobre a questão de investimentos, de prosperidade financeira, em relação a algumas coisas que eu venho descobrindo, assim. Se interessa para vocês, vocês falam aí, vocês deixam nos comentários, enfim. É sempre um prazer poder trocar, trazer experiências, porque a gente que tá aqui na Europa, a gente tem uma experiência sobre isso. E a gente tem uma visão sobre isso, que às vezes é completamente diferente de quem tá no Brasil ou de quem tá em qualquer outra parte do mundo, sabe? É divertido a gente poder se enriquecer dessa forma. Pessoal, alguns recadinhos. Eu tinha falado pra vocês sobre a possibilidade de fazer sessão pipoca. Se alguém tiver uma sugestão ou tiver uma solução pra mim, eu agradeço muito, porque eu quero fazer isso, quero poder que a gente assista um filme ao mesmo tempo juntos e que a gente vá pausando e comentando esse filme juntos, ao mesmo tempo, simultaneamente, online. Só que eu ainda não descobri uma plataforma para fazer isso de maneira legal, ok? Isso é muito importante. Pirataria, essas coisas não me interessam, porque você sempre paga um preço energético por trás. E a gente não faz para os outros aquilo que a gente não gostaria que fosse feito para nós. Então, se vocês tiverem ideias aí, sugestões, eu lembro que tinha uma solução da Netflix que dava pra assistir, assim, um filme simultaneamente com outras pessoas, que dava pra ir conversando ao mesmo tempo. Mas eu não sei se isso ainda tá disponível, eu não sei também se todo mundo tem Netflix, etc. Mas se vocês tiverem sugestões, eu agradeço muito, porque fazer uma sessão pipoca assim seria bem divertido. Uma outra solução que pode ser pra gente viabilizar essas sessões pipoca é a gente assistir o filme antes, anotar os nossos comentários e a gente fazer um grupo fechado, assim, uma sessão fechada, uma live fechada só pra gente conversar entre a gente, né? E trazer os nossos comentários pra gente expandir a nossa consciência juntos, porque tudo traz a oportunidade de a gente expandir a nossa consciência, né, gente? É isso. Também deixo pra vocês que aqui na descrição do vídeo tá o detox de crenças limitantes, que ajuda muito a você começar no seu processo de autoconhecimento, limpar tudo aquilo que tá ali na base para trazer para você o equilíbrio, para você equilibrar o seu yin e o seu yang, para você limpar memórias do passado, etc. E ainda tá com exercícios bem poderosos, que é um exercício, por exemplo, do acolhimento do emaranhado psíquico. Tem um exercício que leva você na origem da causa de um determinado problema, de uma situação limitante que você esteja vivendo e que ajuda você a liberar só com os exercícios de apoio. Então tem muitas coisas que estão disponíveis dentro desse maravilhoso detox, que é assim, o meu chuchu, meu xodó. Criei com muito carinho, pensando justamente em entregar, sabe, como um presente, estar a serviço, trazer para as pessoas algo de bom, sabe? Algo que pudesse realmente mudar a vida das pessoas. E esse era o meu objetivo. Sempre foi, sempre é trazer conhecimento que transforma. Porque eu mudo a minha vida e então eu trago para vocês, né? Pratico aqui para poder trazer para vocês, né? Então é isso, fica aí a dica. Também tem o processo de gratidão também, que tá ali 9 dias para você levar a sua vibração com a gratidão, também tá disponível. E é isso, gente. Eu vou deixando aí para vocês essas dicas, trazendo sempre bastante conhecimento aí para vocês, esses meus presentes, tudo aquilo que eu tô descobrindo, eu tô compartilhando com vocês. Agradeço muito a cada um que tá aqui me ajudando a crescer. Esse canal tá virando uma grande família, uma grande comunidade que a gente vai se ajudando, a gente vai crescendo junto, a gente vai se transformando. E é esse o objetivo. Porque quanto mais pessoas acordam, despertam, começam a se transformar, mais o nosso mundo, a nossa realidade coletiva também começa a se transformar. Gratidão profunda por poder estar aqui a serviço. Se você chegou até o final desse vídeo aqui comigo, comenta com um coraçãozinho, que nem o meu aqui. Gente, eu uso o tempo inteiro as mesmas roupas, vocês já notaram? Eu tenho umas roupas assim, tipo, meu xodó, sabe? Final de semana. Enfim, mas não se preocupem, eu lavo, tá? Minhas roupas. Ai, gente, enfim, me divertindo aqui. Tô trabalhando muito, tô trabalhando
Ai, de domingo a domingo já faz umas 2, 3 semanas, assim, então eu tô bem cansada. Mas eu disse, eu vou tirar um tempinho pra gravar esse vídeo, pra falar com vocês, pra trazer essa energia boa pra vocês, porque é sempre um presente. Beijo grande, um ótimo dia pra vocês e até a próxima.